Boa noite. Hoje eu vim falar então do divórcio antes da citação do ex-cônjuge. Em julgamento realizado aqui na 8ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em sede liminar, foi conhecido e provido um recurso decretando então o divórcio litigioso pautado na emenda constitucional número 66 de 2010, antes mesmo da citação do réu. Ao ingressar com a ação de divórcio, requereu-se então liminarmente o divórcio direto, tendo em vista o autor não mais residir com a ex-cônjuge e sequer saber o seu paradeiro, já que se encontravam separados há mais de 3 anos. Em primeiro grau, o magistrado entendeu não ser possível decretar o divórcio direto sem estar a parte interessada. Porém, tendo em vista o direito constitucional do requerente, pautado então na nova redação do parágrafo 6º do artigo 226 da Constituição Federal, dada em detrimento da emenda constitucional número 66 de 2010, que vem reforçando o princípio pelo qual ninguém será obrigado a permanecer unido ao trem se esta não for sua vontade, como já estava bem delineado no artigo 5º, inciso 20 do texto maior. O divórcio direto, ele tomou forma com a vinda da emenda constitucional número 66, de 13 de julho de 2010, que alterou então a redação do parágrafo 6º do artigo 226 da Constituição Federal, estabelecendo não haver mais a necessidade de separar-se para depois divorciar-se, criando-se com isso, então, a figura do divórcio potestativo, que desvincula a ideia de ser necessário aguardar um prazo separado de fato, né, que seria a separação de corpos que tinha antigamente, para depois ser decretado, então, o divórcio. O texto constitucional anterior, ele permitia apenas a conversão de separação em divórcio, desde que houvesse uma prévia separação judicial por mais de 1 ano. Atendidas, então, as determinações legais e o divórcio direto, caso comprovada a separação de fato por mais de 2 anos. De fato, o Constituinte vinculou, então, o divórcio potestativo exclusivamente à vontade do interessado, sem a necessidade de sequer algum preenchimento de qualquer outra condição ou prazo. Também, por meio da interpretação do artigo 356 do Código de Processo Civil, que trata do julgamento parcial de mérito, é possível também deferir a tutela provisória de evidência para decretar, então, o divórcio de um casal antes da citação do ex-cônjuge. Essa medida, mesmo quando o outro cônjuge for incapaz ou não concordar com a dissolução do casamento, o divórcio não pode ser impedido. No caso em questão, baseado em uma tutela de evidência, entendeu então o desembargador Rui Portanova não haver motivos que autorizassem aguardar a tentativa de intimação da ex-cônjuge, que, ao fim e ao cabo, não alterariam em nada o resultado final do processo, que seria inevitavelmente a decretação do divórcio. Esse agravo de instrumento que teve então o divórcio antes da citação, alega o desembargador, então, Rui Portanova, né, que é possível, então, a sua decretação antes da citação, né, e proveu esse recurso. Esse agravo foi julgado em março de 2022, 1 ano atrás, na 8ª Câmara Civil de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Bom, ressalta-se que os direitos relacionados na seara previdenciária, alimentar e regime de bens foram devidamente resguardados, podendo então a ex-esposa, né, ou o ex-esposo requerer os seus direitos em ação própria, passando por todo o devido processo legal.
Uma vez então decretado o divórcio litigioso, expediu-se um mandado para o registro das pessoas cíveis da cidade onde ocorreu o casamento, conferindo com isso então o status de divorciados aos requerentes e demonstrando ser respeitado o direito constitucional advindo da emenda. Sendo assim, então, pautado em um caso real, podemos afirmar que é possível sim, então, a decretação do divórcio antes mesmo da citação do ex-cônjuge, fundamentando-se então no direito constitucional. Boa noite a todos.